bem-vindo de volta ao nosso curso de eletromagnetismo. Hoje nós vamos ver uma aula de exemplos praticamente. Nós vamos pegar distribuições de carga e vamos calcular qual é o campo elétrico dessas distribuições de carga. Claro que nas aulas anteriores eu mostrei que há duas formas da gente calcular o campo elétrico. Ou você calcula diretamente pela contribuição dos elementos de carga, ou calcula o potencial elétrico e dali toma o gradiente e obtém o campo elétrico. Muito bem, vamos começar, calculando o campo de algumas distribuições e nós vamos também incluir os dipolos, porque os dipolos acabam sendo distribuições de cargas muito interessantes, muito úteis. Bom, como que a gente calcula o campo elétrico de uma distribuição qualquer? Como eu disse, nós podemos ter aqui uma distribuição discreta ou contínua. Então, um monte de cargas aglomerada em posições diferentes, isso é uma distribuição discreta. Se eu tiver um anel de carga, uma linha de carga, um plano de carga, é uma distribuição contínua. A densidade da distribuição contínua pode ou não, aqui esse ρ aqui está querendo dizer da densidade. Aqui são os eixos de coordenadas, aqui não é o eixo da densidade. Esse ρ, ele está se referindo à densidade, a distribuição de cargas continuamente distribuída naquela região. Muito bem, então, se for uma distribuição discreta, a forma de calcular o campo é somando a contribuição vetorial de todas as cargas. Então, eu estou num ponto aqui, cada carga vai contribuir com um vetorzinho radial com relação àquela carga, naquele ponto, e eu tenho que somar todos esses vetores. Quando a distribuição é contínua, tudo que eu sei, na verdade, é o campo devido a uma carga pontual. É a lei de Coulomb. Então, eu pego uma distribuição contínua e divido em pequenos elementos. Elementos que são pequenos o suficiente para se comportarem como uma carga pontual. Então, aqui, por exemplo, eu peguei dois deles e eu vou calcular num ponto qualquer, fora da distribuição ou dentro da distribuição, não importa, a contribuição de todos esses elementos localizados em diferentes partes da distribuição. Então, enquanto aqui eu faço uma soma da contribuição das cargas, aqui, como é contínuo, eu tenho que fazer uma integral da contribuição das cargas. Eu vou dar alguns exemplos que nós vamos aprender a selecionar o elemento de integração para ficar mais simples o cálculo desses campos elétricos. Bom, vamos começar um exemplo bem simples, que são duas cargas iguais, separadas por uma distância d. Aqui no caso eu peguei as duas positivas, se fossem as duas negativas, só inverte o sinal do campo. E eu, para simplificar, se você pegar um ponto qualquer, nós vamos calcular o ponto aqui, então existe um campo, que ele é divergente, ele está na direção que liga esse ponto com a carga para fora, que é o campo 1, e teria um campo 2, aí eu tenho que calcular esse campo, que eu sei, eu tenho que ter coordenadas aqui, a minha coordenada aqui é o R, e eu venho aqui, calculo qual é esse campo, qual é esse, e somo vetorialmente. Vocês já aprenderam a somar vetorialmente nos cursos de cálculo e assim por diante. E aí eu faria isso em qualquer ponto que eu queira. Então eu somo campo vetorial. Eu vou simplificar e vou calcular qual é o campo dessa distribuição de carga ao longo do eixo X apenas. Então, se eu pegar aqui ao longo do eixo X, for numa posição X qualquer, eu tenho a contribuição de uma carga que ela está localizada no centro deslocado de D sobre 2 para a direita, então é essa aqui. Eu tive que subtrair da distância do meu ponto D sobre 2, e eu tenho um ponto, uma contribuição da carga Q, mais, aí no caso, deslocada para a esquerda, portanto, ela está mais distante, então é X mais D sobre 2. E esse aqui seria o campo, a componente X, obviamente por simetria, se eu tiver ao longo do X, o campo só vai estar ao longo do X. Da mesma maneira que se eu vier ao longo do Y, só ao longo do Y, e se eu estivesse considerando um outro eixo aqui, também estaria só ali. Então esse seria o campo. Aí eu posso fazer algumas especulações. Uma das especulações que eu posso fazer aqui é
imaginar que eu estou a uma distância x muito maior do que d. Se eu estou a uma distância x muito maior do que d, e esse é o tipo de aproximação que a gente gosta de fazer em cálculos de mecânica e eletricidade também, né? Eu gosto de ir, às vezes, a distâncias que são muito maiores do que as dimensões típicas do meu sistema. Quando eu faço isso, obviamente, numa aproximação mais grosseira, o Dzinho é muito menor do que o meu x, então ele desaparece. E se ele desaparece, o campo nada mais é do que 2kq dividido por x², porque é como se essas cargas estivessem todas no centro, não é? Aliás, essa é uma aproximação extremamente importante. Toda vez que você fizer o cálculo de uma distribuição e você tiver um ponto qualquer, você tem que fazer esse limite. Se eu me afastar muito, ela tem que se comportar como uma carga no centro. Então, isso é verdade aqui. Se eu tirar isso, eu acabo produzindo um campo. Então, é assim que a gente calcula, faz alguns exemplos sobre o cálculo do campo. Eu vou agora mudar o sinal de uma das cargas, eu vou botar um sinal negativo. Quando a gente faz o sinal negativo da carga, então naquele ponto qualquer do espaço, a carga negativa tem um campo que agora é convergente, vai na direção da carga, né? No sentido da carga, enquanto a carga positiva é divergente, vai para fora da carga. E o resultado disso é que, quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter um vetor qualquer aqui. Quando as cargas eram iguais, os dois campos iam para lá, então eu tinha uma tendência de sempre ter um campo resultante divergente daquela distribuição. Agora não. Agora você já pode ver claramente que o campo não vai necessariamente ser divergente das cargas todo o tempo. Essa configuração aqui é uma configuração que chama-se de dipolo. Dipolo são duas cargas opostas e iguais, separadas por uma distância d, e nós gostamos de chamar essa quantidade d vezes a carga do momento do dipolo e representar por uma flechinha, né? Uma flechinha que vai aqui do negativo para o positivo, indicando que ali existe um dipolo. Existe uma preferência da carga positiva de um lado e da carga negativa do outro. Nós poderíamos calcular essa distribuição, por exemplo, ao longo do eixo x. Se eu vier ao longo do eixo x, agora muda a história. Embora eu tenha cargas deslocadas de d sobre 2 com relação à origem, mas elas têm sinais diferentes, portanto muda um sinal. Muda um sinal, e que se eu for muito longe daqui, o que acontece? Se eu desprezar o d, isso aqui dá zero, né? Como é de se esperar, porque se eu for muito longe, a contribuição do campo mais e menos se cancela. E aí, dá zero. Ao longo do eixo x, obviamente eu não tenho o componente y. Se eu for agora ao longo do eixo y, eu tenho um campo atrativo para carga mais, um repulsivo para carga mais, um atrativo para carga menos, e eu acabo tendo ao longo do eixo y uma componente x, porque a componente y acaba se cancelando, né? Eu tenho para cá e para cá a mesma contribuição, porque elas vão estar equidistantes, não é verdade? Todo mundo está me acompanhando aí mentalmente, né? E aí, ao longo do y, eu acabo tendo uma componente x do campo. Isso é completamente oposto ao que eu tinha quando as duas cargas eram iguais. Eu tinha uma componente y ao longo do eixo y. Agora eu tenho uma componente x ao longo do eixo y. Tá certo? Muito bem. E essa componente vale dessa forma. Aqui sim, se eu pegar e agora começar a crescer a distância, eu vejo que quando esse d fica muito pequenininho, né, aqui vai aparecer um ao cubo e aqui vai aparecer um q vezes d. E ele não necessariamente se anula quando eu vou crescendo. Claro que se eu for para infinito, y muito grande, aí ele se anula porque simplesmente eu estou dividindo por um y ao cubo. Aí ele se anula. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês
eu coloquei aqui nessa outra transparência. Se eu olhar no ponto x igual a y igual a 0, eu tenho uma componente y0, porque agora só tem o componente x, essa componente x vale a soma. Claro, que aí eu tenho um campo, esse atraindo e esse repelindo, eles se somam ali, né? E a distância é d sobre 2, então acaba dando 8, 2 vezes a soma de d sobre 2, que é 4, dá 8. Se a distância x for muito maior do que d, então agora eu me localizei de novo ao longo do eixo x. Claro, que é uma forma mais simples da gente visualizar. Se eu me localizar ao longo do eixo x, então eu posso voltar lá atrás e ver que, para essa configuração, eu vou ter um campo negativo levemente ganhando do campo positivo. Porque se eu me deslocar ao longo do x positivo, não é? Esse campo atrativo vence um pouquinho o campo, esse campo repulsivo. Então fica menos 2 vezes a constante elétrica que d dividido por x ao cubo. Essa quantidade QD nós chamamos P, que é o chamado momento de dipolo. E esse momento de dipolo aqui está indicando sempre do negativo para o positivo. Então você vê que ele está contrário ao... Se eu constituísse vetorialmente isso, eu viria que o meu campo e o meu momento de dipolo estão contrários nessa posição. Agora, o que é mais interessante nesse exemplo é a dependência com x ao cubo. Essa é uma característica importante das distribuições de dipolo, né? Eu tenho um dipolo, a configuração geométrica e de carga é totalmente caracterizada pelo P, porque ó, é o produto do P pelo D, então é o espaçamento das cargas pelo valor das cargas. O P, ele de alguma maneira conjuga tudo isso, o valor das cargas e o seu espaçamento. E o campo a uma distância dele normalmente depende de x ao cubo, depende da distância ao centro ao cubo. Se eu agora olhasse no eixo y, calculasse o campo novamente, eu veria que lá também a componente y do campo vai com a distância y ao cubo, embora ela, se eu fui ao longo do eixo y, o campo aqui é só x, só depende, ele só tem componente x, não y, então aqui está errado, mas ele depende da coordenada y e vai depender do produto e de 1 sobre a distância ao cubo. 1 sobre a distância ao cubo é uma característica da distribuição de dipolo. E no futuro nós vamos usar muito isso, que é como que um dipolo produz um campo na sua redondeza. Ele vai ter uma dependência com y ao cubo. Tá certo? Muito bem. Deixa eu calcular outros exemplos de distribuição, cálculo de campo com distribuição de carga, e um deles que eu quero pegar é uma linha de cargas infinita. Imagina que eu tenho cargas arranjadas numa linha. Quanto de carga eu tenho? Bom, claro, a linha é infinita, o total de carga é infinito. Mas a quantidade de carga por unidade de comprimento não é infinita e é caracterizada por esse lambda. Lambda é a quantidade de carga por unidade de comprimento que eu tenho. Como que eu vou calcular o campo numa posição qualquer aqui da linha? Então eu vou tomar um ponto a uma distância y da linha e vou lá e olhar como que essa linha de carga faz o campo. Como eu disse para vocês no início da aula, eu tenho que dividir essa distribuição em elementos infinitesimais. Como ela é simétrica ao redor desse ponto, que é infinito para lá e para cá, eu vou pegar uma pequena porção do lado de cá, vou pegar uma pequena porção do lado de cá a uma distância x e uma pequena porção do lado de cá a uma distância menos x. Vou ver qual é a contribuição delas e depois eu vou somar todas as contribuições localizadas em cada x. Só que como eu já considerei duas, uma de cada lado, eu não tenho que somar indo de menos infinito a mais infinito, mas de 0 a infinito. Tá certo? E se eu pegar essa contribuição, imaginando que seja uma carga positiva, ela gera um campo para cima aqui divergente, essa gera para lá divergente e, portanto, o campo resultante está nessa direção. Está na direção vertical do meu desenho aqui. E eu posso
calcular qual é a contribuição, como eu estou calculando a contribuição do campo devido a uma porção infinitesimal de carga, quanto vale essa porção? Vale lambda dx. Eu peguei um elemento dx. Então, lambda dx é quanto eu tenho de carga aqui, vezes a constante elétrica, dividido pela distância daqui até aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado raiz quadrada. Só que a distância para o campo é ao quadrado, então não tem a raiz quadrada, a distância é a raiz quadrada, mas veio ao quadrado, vezes o seno desse ângulo, porque a hora que eu pegar o seno desse ângulo, eu tenho a componente vertical. E vezes 2, porque a contribuição desse e desse cancelam-se na horizontal e somam-se na vertical. Agora, quem que é o seno desse ângulo? Bom, o seno desse ângulo é o y dividido por essa hipotenusa, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, essa é a expressão da contribuição do campo, que está na direção vertical, devido a esses dois elementos. Agora eu tenho que somar tudo. Todos os elementos distribuídos de 0 a infinito, não é? Porque aí eu somo a linha toda. Então, tem que fazer uma integral que vai de 0 a infinito disso tudo aqui. Aí você percebe que é uma integral mais difícil de ser feita, mas pode ser feita. E você obtém aqui nessa integral, você obtém 2 vezes k vezes lambda, dividido, eu só mudei para chamar de r, porque se é uma linha, ele acaba tendo uma simetria cilíndrica. Então, ao invés de y, é melhor chamar de r. Tá bom? Então, foi por isso que eu mudei. Mas na direção radial, ou aqui no caso, na direção y. Esse é o campo total que você tem. Então, quando você vai se afastando dessa linha, obviamente o campo vai caindo com 1 sobre r. Esse é o cálculo do campo. Claro que você teve que lidar com uma integral, né? Porque aqui é o mesmo valor, dá 3/2. Você teve que lidar com uma integral um pouco mais complicada para realizar. Vamos considerar um outro exemplo agora, um anel de cargas. Se eu tiver um anel de cargas, ele tem uma carga total Q, mas o que é importante é que ele tem uma distribuição, tem uma densidade linear, que é Q dividido pelo comprimento do anel, que é Q dividido por 2πr. Isso é o quanto que eu tenho por unidade de comprimento. Agora eu pego aqui uma unidade, um intervalo a uma certa posição, né? Eu vou provavelmente usar um ângulo θ, né, e um dθ, e R, que é o raio do anel, vezes esse dθ, ele me dá o comprimento desse arco, vezes lambda me dá quanto de carga tem aqui. E eu tenho que vir aqui agora e calcular o campo devido a esse elemento, que ele é considerado uma carga pontual, considero, está aqui, ele está a um determinado ângulo, e então eu tenho essa contribuição do campo, né, para esse ponto. Como eu tenho sempre oposto, como é um anel, eu sempre tenho o oposto, que se cancela e que, portanto, dá 2 vezes o valor, né, vezes o seno desse ângulo aqui, que é o ângulo cujo seno agora vai depender do raio do anel dividido por esse x. Então, eu faço essa conta toda para obter quanto vale o campo do anel, que obviamente vai estar na direção z, que a direção z é essa direção que passa pelo eixo do anel, e que vale a carga total dividido por essa grandeza, que depende do raio, da distância do ponto ao centro. Estou calculando somente o campo ao longo do eixo que passa pelo anel, para simplificar, né? E depende da distância e depende do raio do anel. Quando eu pego e faço o R, que é a distância do centro ao ponto, muito maior do que o R, você vê que você recupera aqui, né? Quando você faz essa aproximação, você recupera basicamente a lei de Coulomb, que é que toda a carga, como se tivesse toda a carga concentrada no centro, e aí, portanto, o campo aqui vai ser K vezes Q dividido por R quadrado, que é a carga, como se tudo tivesse no centro, como deve ser, como eu falei para vocês que tem que ser, e como sempre que você calcular uma distribuição, o campo dessa forma de divisão, você vai ter que fazer essa analogia indo para distâncias muito grandes. Se a distribuição for finita,
Se a distribuição for infinita, mesmo indo muito longe, ela ainda é infinita. Em geral, você tem que ser cuidadoso. Isso aqui é um plano infinito de cargas que você pode também calcular. Como que a gente calcularia? Bom, eu tenho um plano infinito de cargas, agora ele tem uma densidade de carga por unidade de área. O que eu faria é considerar faixas. As faixas se comportam como uma linha de campo, como uma linha de carga, que nós calculamos ali atrás. Eu pego esse resultado da linha e aplico agora para cada faixa que você desenhar aqui. Somo vetorialmente todas as faixas e tenho o campo total. Obviamente, por falta de tempo, isso aqui também vai ficar como um exercício. O resumo da obra aqui nessa aula é que para calcular o campo devido a distribuições de carga, quando elas são discretas, eu simplesmente vou somar as contribuições. Agora, quando elas são contínuas, eu tenho que arrumar um elemento infinitesimal que se comporta como um campo que eu conheço. Normalmente, o melhor infinitesimal que a gente tem é um volumezinho, ou um elemento de comprimento que multiplicado pela densidade é como se fosse uma carga pontual, e aí eu sei qual é o campo de uma carga pontual e eu somo todos os campos. Bem, é sempre assim que nós vamos proceder. E não se esqueça, depois que quando você tem configurações finitas, limitadas no espaço, quando você se afastar muito dela, ela tem que sempre se comportar como uma carga pontual. Tá certo? Bom, na próxima aula, nós daremos continuidade a distribuições de cargas, agora calculando o potencial das distribuições de carga e, através do potencial, obter o campo elétrico. Até lá!